Olá, desejo que todos estejam bem. Eu sou Giovanni, membro do canal Excel Bem Fácil. Vou falar hoje sobre tabela dinâmica, que é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir e analisar os dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendências nos dados. As tabelas dinâmicas funcionam um pouco diferente dependendo da plataforma que você está usando para executar o Excel. Pessoal, clica no botão curtir, assim nos ajuda a continuar trazendo material de qualidade para você. Hoje vou falar de como mudar a aparência da tabela dinâmica, como se usa o filtro, como se usa o valor, designer e formato e aparência. Primeiramente, vou arrastar o filtro da planilha, o departamento para o filtro. Observe que ao escolher o filtro, ele subiu para cima da planilha, fazendo um filtro macro, onde eu posso selecionar todos os itens ou apenas alguns. Por exemplo, eu vou escolher apenas um. E vai mostrar apenas o departamento administrativo. Se eu escolher um segundo item, na minha coluna ele vai mostrar as informações baseado neste item. Tá? Se eu escolher mais de um, ele vai mostrando os outros departamentos. Então, é uma forma fácil de agrupar informações. Eu posso escolher apenas um item único ou vários itens, né? É só marcar essa caixinha aqui. Observe que no almoxarifado só teve uma venda referente ao bloco. Ao administrativo teve mais itens. Então, é uma forma de trabalhar com o filtro. Vou voltar o filtro para o local onde ele se encontrava e vou escolher, por exemplo, outro material. Colocar o filtro como material. Como é que foi vendido o bloco, por exemplo? Vamos observar aqui. Né? Ele me mostra somente o item. Vou escolhendo mais de um item. Ele mostra vários itens do material. Em qual região que foi se encontrado, qual departamento. Voltando ao normal, aqui volta novamente. Bom, aqui eu tenho a questão dos valores, eu posso fazer também alterações. Se eu for aqui bem no canto e escolher configuração do campo de valor, eu posso, por exemplo, fazer uma média. Ao invés de soma, ele vai calcular média. Como está formatado no formato moeda, ele vai aparecer com o cifrão ali. Vou alterar para geral e deixar no formato inteiro. Observe que ele vai me colocando a informação baseado no meu valor que eu escolhi aqui. No caso aqui, a média do valor total. Posso escolher outra informação, por exemplo. Eu quero saber qual é o máximo valor total. Ele também me retorna os máximos. Posso escolher outro campo, outro tipo de valor, o mínimo, por exemplo. Né? Ele vai me mostrar o mínimo de cada valor. É uma forma fácil de se trabalhar os valores. Tá? Aqueles valores que eu tenho que são utilizáveis para cálculo. Ok? Vou deixar como valor e vamos observar na nossa guia aqui em cima que nós temos também a opção de análise de tabela dinâmica. A análise de tabela dinâmica é bem interessante porque você pode fazer assim inserir uma segmentação de dados. É um outro tipo de filtro, tá? Não é o filtro que fica aqui, mas é um filtro mais dinâmico, com uma aparência um pouco melhor. Então, vou inserir uma segmentação de dados aqui, baseado apenas no material e no departamento. Tá? Ele me gera essas duas caixas aqui. Essas caixas é como se eu clicasse apenas na coluna
fazendo as escolhas aqui, por exemplo, no departamento, tá? Então, eu vou escolher, por exemplo, aqui administrativo, ele vai me retornar apenas o administrativo. Se eu escolher outro, ó, ou outro, e vai me retornando. Observe que ele acumula, ó, no material e também modifica. E se eu quiser nenhum filtro, removo tudo, limpo o filtro e vou escolher, por exemplo, material. Ele me retorna material e assim por diante. É a mesma coisa que se faz com aquele filtro lá, só que tem uma aparência melhor, fica mais dinâmico. Então você pode utilizar esta forma também de trabalho. Ok? Eu poderia também utilizar a opção campo, mas como nós não temos data aqui na nossa base, ele não vai funcionar. É necessário que tenha data para poder funcionar corretamente. Quando eu altero, por exemplo, na minha planilha algum valor, por exemplo, aqui eu vou botar aqui uma quantidade de 35, tá? E for na minha tabela dinâmica, ela não vai alterar automaticamente. Por que não altera automaticamente? Porque eu preciso atualizar a minha planilha. Como é que eu faço então para atualizar a planilha? Eu venho em análise, atualizar, atualizar tudo. Ele modifica automaticamente a informação. Qual é a outra forma de alterar esta informação? Com o botão direito, atualizar. Ele também atualiza a minha planilha. Vou demonstrar agora a parte de designer. A parte de designer eu posso modificar a minha planilha de várias formas. Por exemplo, aqui eu tenho um formato de planilha. Eu tenho as opções de layout, eu tenho a opção de linhas, que eu posso alterar, fazer intercalar as cores das linhas e de colunas também. Então, se eu marcar essa caixinha aqui, ela vai alterar a minha aparência da minha planilha. Outras opções que nós temos aqui. Eu não quero mostrar nenhum subtotal, ele remove o subtotal de toda a planilha. Mas se eu quiser mostrar no final de cada grupo, ele bota no valor total de cada grupo e não em cima, tá? Se eu quiser utilizar no início de cada grupo, como estava anteriormente, ele inicia na parte superior aqui. Então vai depender do gosto de cada um, da sua necessidade, a alterar o subtotal conforme você queira utilizar, tá? Por isso, retornando, né, é uma tabela dinâmica. Você pode modificar informações e ela vai se alterando conforme a necessidade. Aqui eu posso desabilitar para linhas e colunas, habilitar somente para colunas, tá? Posso mostrar, repetir os rótulos. O que seria repetir o rótulo? Se caso eu tivesse aqui uma informação de um bloco só, posso repetir, né? Ele se repete. Mais adiante eu vou mostrar como funciona. Tenho também linhas em brancos a cada item, eu posso inserir uma linha em branco, né, em cada item, então vamos lá, inserir linha em branco. Então deixo uma linha em branco aqui, tá? Não vou utilizar isso aqui no momento. Remover a linha em branco, mostrar no formato compacto, também, não é nesse formato aqui, e mostrar em formato tabela. No formato tabela, refere-se ao formato que era feito anteriormente nas planilhas dinâmicas, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho espaços em branco, estão vendo? Ó, espaço em branco, espaço em branco. Isso aqui que é o que se diz que repetir os rótulos dos dados. Então, a gente pode repetir aqui, ó, todos os lados do item, ó. Observe. Então, eu posso repetir ou não repetir. Depende do gosto de cada um. Depende de como você quer apresentar a planilha. Aqui nós temos a parte de cores. Você pode escolher as cores conforme a sua necessidade, conforme você quiser a aparência da planilha dinâmica. Então é muito simples de mexer. A planilha dinâmica ela é bastante fácil de se trabalhar. Ok? Bom, a planilha está pronta, espero que tenham gostado. Continue assistindo nossos vídeos e lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo.
para que mais pessoas possam dominar o Excel. Grande abraço a todos.